Boa tarde, Eduardo Borba. Muito obrigado por receber o Infofajans aqui na sua casa, na Vila de Topo, para conversarmos um bocadinho aqui nesta rúbrica de conversas soltas. O Eduardo Borba é natural de onde? Eu sou natural mesmo aqui da Vila de Topo. Da Vila de Topo. Mais propriamente, eu nasci na Canada da Levada. Sim. E depois nós vendemos lá em cima a casa e comprámos esta, tinha 6 anos. E a partir daí aqui tenho vivido, excepto os anos que teve fora, mas falemos disso mais adiante. Portanto, natural e crescido aqui, quando chegou àquela fase dos chamados agora teenagers, assim maiorzito, o que é que engrenou? A sua família era dedicada aqui? Ora bem, o meu pai faleceu, eu tinha 4 anos. O meu pai era lavrador e trabalhava também lá embaixo no Porto, a derreter baleia. Sim, sim. Eu tenho uma recordação de ir com a minha mãe lá abaixo levar-lhe jantar. Eu devia ter os meus 3 anos, mas tenho essa memória bem viva. Sim. Depois o meu irmão mais velho, que era o Eliodoro, foi vigia de baleia e era um suporte da casa, não é? Uhum. E o meu irmão António o meu irmão António tem mais de 12 anos que eu. Uhum. Também depois cresceu, não é? E também começou a trabalhar e, portanto, esses meus 2 irmãos foram... um ponto de orientação para ti. Exatamente. Cresci, fui crescendo e a primeira vez que fui ao mar tinha 8 anos de idade. Hoje és conhecido como homem do mar, que gosta do mar e que percebe do mar. O mar teve sempre... Na tua vida, e começou aos 8, a primeira vez que foste ao mar. A primeira vez que fui ao mar, ao Chicharro, na Fajã de São João, com o meu irmão António. Uhum. Nunca me esqueceu, nunca mais me esquece. Tem um dia que marca Aquele a dia, criança nesse dia. porque marcou-me e eu às vezes eu vejo aquele retrato diante de mim, eu no barco, a alegria que eu tinha e depois senti-me... Tinha crescido. Quer dizer, eu senti-me mais homem que aquilo mais que era. adulto, sim, Era uma pisca de gente, mas sim. Naquela altura parecia-me já grande, já Sim. queria mexer, queria fazer qualquer coisa, porque estava no mar, naquilo que eu gostava. E aí começou a E aí mais vezes começou, depois acabei a escola, tinha 11 anos, e andei a caiar casas com o João Natal. o João Natal de Lima. João Natal de Sim. Lima. Aqui embaixo, em Santo Antão, no Barreiro, íamos a pé para Santo Antão, caiar, e vinhamos a pé. Uhum. E era assim a vida. E depois, mas a par disto, com 7 anos, comecei a ser sacristão também, na matriz. Hoje chamados acólitos. Sim. Os são alcoólicos. Sim, eu também fui sacristão no meu tempo. Sim, sim. Depois, aos 14 anos, fui trabalhar para a casa do Sr. António Joaquim dos Reis, que era o pai do Sr. Germano Reis. Uhum. Ele tinha 2 vacas, eu ordenhava-as à mão e trabalhava nas terras. Por isso é que eu digo que também fui lavrador. Também foi lavrador. Porque trabalhar na lavoura não é um carpinteiro, é um lavrador. Claro. Ora bem, depois, isto é engraçado, eu às vezes estou aqui, e agora então com esta quarentena ainda mais, não é? A pensar, A rever as tuas a memórias. rever as minhas memórias, o que eu passei, e dou graças a Deus que passei por muitas atividades que só me ajudaram a crescer. Sim, sim. E ajudaram-me a depois eu falar A nisto. perceber até melhor as coisas. Sim. Os meus filhos, os meus netos, já conto também isto. Ora bem, aos 16 anos eu tento ir para a Marinha,
mas fiquei embarrado na terceira sem transporte, tinha-me que me apresentar no Alfeite e não chegava a tempo. E regressei a São Jorge, andei na pesca do atum, na treineira Mari Sousa. O meu irmão, o Aurélio, era mais velho que eu, não chegava há 2 anos, mais propriamente 18 meses, e como ele ia nesse ano para a tropa, eu fui para lá, para levar dele para a treineira 1 mês, para ele estar em casa, como ele ia embora, então, era em 1967, portanto, já com a guerra do ultramar e tal, pronto, e eu andei na treineira. Na pesca do atum, de Albacora? Na pesca do atum, Albacora. Mas, depois aparece a baleia. Antes da treineira, tive 2 anos na pesca da baleia, na caça à baleia. Na caça à baleia. No bote propriamente dito? No bote. Não tinha idade para andar no bote. Sim. Só podia andar no bote a partir dos 18 anos. O primeiro ano que eu arriei tinha 16, andei, portanto, com 16 e com 17 anos. Andei sempre no bote. Lembras-te bem desses tempos? Como? Lembras-te bem desses primeiros dias? Sim, naturalmente. Lembro-me da primeira baleia que ajudei a apanhar, que foi no dia 8 de julho de 1964. E a última foi a 13 de novembro de 1965. Não esquece, estas 2 datas ficaram bem marcadas. E nesse tempo, sobretudo essa primeira, havia medo e alegria misturada ou como é que era? Ora bem, sim. Não há ninguém que tenha estado na pesca da baleia ou à caça da baleia. Tudo faz, sim. Não há ninguém que possa dizer, eu não tinha medo nenhum. É mentira. Sim, sim. Há um grande respeito por aquele animal. Sim. Uns têm mais medo do que outros estão um pouco mais à vontade. Sim. No meu caso, eu não posso dizer que, olha, por exemplo, o meu irmão Aurélio dizia muita vez, Eduardo, eu ando aqui à baleia, mas é por necessidade. Se não fosse, eu não andava. O Eduardo gostava? Eu gostava. Aquela adrenalina? Disse muita vez, e ainda hoje, tu é velho, mas ainda hoje, se houvesse uma armação de baleeira e que me quisesse levar, eu ia. Eu gostava. Corre-me no sangue. Corre-me no sangue. Gostava. Quer dizer, quando nós íamos a chegar perto, começávamos a ouvir o bufo dela, o cheiro. Cuidado que ela está aí. Mas magia, quer dizer, gostava. Sim. Gostava. Como é que o Eduardo entra na música, nas filarmónicas? Ora bem, eu aprendi música aqui na Recreio de Penso com 11 anos. Comecei a tocar aquela trompinha que a gente diz que é a trompinha de Nossa Senhora, o clavicorne. Hoje é semelhante ao modelo, né? Sim. A trompa de harmonia. Comecei a tocar trompa. Saí no domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa ou primeiro dia do ano? Não, foi domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa. Nunca me esquece, nós tocámos o passo doble ali para da Sociedade abaixo e virámos assim, ao pé do Império. Mas eu não sei, aquilo havia uma procissão dali para baixo. O que era já, aqui estou meio... quem sabe se foi no primeiro dia do ano. Olha, vão-me desculpar, ou primeiro dia do ano, ou se calhar foi o primeiro dia do ano, as ofertas do Menino Jesus. Eu sei que fui para baixo a tocar, eu ia a tocar por lá de fora, o Clube União já estava lá, e o Álvaro, desde o Daceu, tocava no Clube União, e assim que me vê, diz, olha, o Eduardo já está a tocar música.
e o boné começou a pinchar na cabeça, as pernas a tremer. Eu estava pedindo a Deus que aquele passo doble que se chamava campeão acabasse. É capaz, era o primeiro dia. Portanto, aí foi o princípio, não é? Falhou a ida para a Marinha e eu tinha sempre, eu hei de ir para alguma coisa que me dê um futuro. E concorri para a banda militar, para a banda militar dos Açores. Tinha ido pescar para o Calhau com um rapaz. Mas isso surgiu antes da idade da tropa? Sim, isto foi em 68, foi em 67 que concorri, em 67, e fui chamado, em outubro de 67 fiz o requerimento, e em fevereiro eu recebi a notícia para me apresentar em São Miguel, e recebi a notícia no dia 27 de janeiro, para me apresentar em São Miguel no dia 8 de fevereiro. E assim foi. No dia 6 de janeiro, embarquei no Ponta Delgada nas velas, porque ele não escalava São Jorge no regresso. O meu irmão Aurélio foi transferido do BI-18 São Miguel para a bateria de Faial, veio nesse barco, minha mãe foi connosco para o Faial, no dia 6, não é? No dia 7 eu embarquei no Faial para São Miguel, escalámos Graciosa, fizemos Faial, Graciosa, terceira, São Miguel. Cheguei às 8 da manhã do dia 8 de fevereiro de 1968, por isso é que o número 8 é o meu número preferido. O número te acompanha várias... Exatamente. As tuas datas marcantes. Datas marcantes. Sim. Foi no dia 8 de fevereiro, às 8 da manhã de 1968. Bom, fiz o meu exame, fiquei aprovado, fui ao BI-18 buscar a minha roupa, que era a roupa ainda cinzenta, e estou vendo quando eu despi o meu fatinho, tinha levado comigo e tinha posto assim, lá num cantinho no chão, e vesti aquela farda. Isto nunca mais me esquece. Eu até às vezes fico um pouco comovido com aquilo, porque eu olho assim para mim abaixo e vejo-me fardado, e olho assim para o meu fatinho e vejo lá, e a lágrima vieram aos olhos, eu tive quase a chorar. Era um passo importante naquele tempo. Exatamente. E, ora bem, vim para baixo, para o quartel-general, e que era onde a banda estava sediada na altura, e estive lá até abril, onde depois fui para o BI-18 fazer recruta e especialidade de atirador, embora eu fosse músico, mas tinha de ter especialidade de atirador, se houvesse alguma coisa, saber pegar na arma, não é? E aí começou a minha vida na banda militar, 4 anos. Teve 4 anos na banda militar. 4 anos na banda militar. Era uma pedalada completamente diferente do que viver em São Jorge em termos musicais. Sim. Aquilo era um autêntico conservatório. Sim. Eu devo muito a uma pessoa, ele já faleceu, Deus o tenha, que ele merece, que era ele era primeiro sargento, depois ele foi sargento-chefe. Primeiro Ernesto Medeiros, que era natural da relva. Uma pessoa, um segundo pai, sem dúvida nenhuma. Conselhos que ele me dava, brincadeiras, rir, falar, conversar, e fazia-te sentir uma segunda família. Exatamente. Era meu professor, não é? Ele, também o sargento ajudante Idílio Martins, casou lá em São Miguel, era natural de Coimbra, uma pessoa extraordinária. E muitos. Eu vou englobar tudo para que não fique nenhum atrás,
porque aquilo era uma autêntica família, aquilo era uma família. O subchefe, o pai da família e os irmãos. Aquilo marcou-me extraordinariamente aquela vivência durante aqueles 4 anos. E é engraçado que hoje, por exemplo, eu penso neles, fecho os olhos e vejo-os todos. Uns estão no Canadá, outros estão na América, outros já faleceram. Mas vejo-os todos e eu sinto uma saudade tal qual eu sinto saudades dos meus irmãos. Sim, dos familiares. Familiares. Sim. É uma coisa... Era uma outra família, mas era uma família. Exatamente. Ora bem, depois, em 1971, mais ou menos ali no mês de novembro, minha mãe escreve-me uma carta. Nessa altura não havia internet, era cartas. E escreve-me uma carta em que me diz que a minha madrinha do batismo, que era irmã da minha mãe, tinha possibilidades de a levar para a América. Se ela queria ir para levar os rapazes. A minha vida, quando eu fui para a banda militar, o meu sentido era seguir a vida militar como músico. Como músico, sim. Não havia, quer dizer, não tinha tido possibilidades de estudar, portanto, ia ser o meu pé de vida. Ela diz-me aquilo, ela escreveu aquilo e tal, e eu, primeiro pensamento, e a banda militar, e o meu futuro. Depois, o meu irmão Aurélio não tem vida lá, anda a trabalhar ao dia. Para não ir, a minha mãe não vai. Para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Se eu não for, ela não vai. E se ela não for, o Aurélio não vai. O que é que eu faço? Eu vou. Escrevi-lhe para trás e disse, eu vou. Depois fiz o requerimento e adiante em fevereiro, dia 12 de fevereiro, passei à disponibilidade. E vim para São Jorge. E depois foste para os Estados Unidos? E em outubro desse ano, de 1972, emigrei. Em outubro. Para a Califórnia? Para a Califórnia. Primeiro estive a trabalhar num lugar de flores, plantas, pouco tempo, umas semanas, para ir para o Vale de São Joaquim. E já ias com o objetivo de ser, eu não sei como é que vocês costumam chamar, maestro, diretor musical de uma banda? Não. Não ia nada disso pensado? Não ia nada porque disso. entretanto o Eduardo depois foi. Embora, Sim. Vamos lá ver. Embora eu estava ainda aqui e a minha mãe escrevia e dizia, o Eleutério é um primo meu que foi o impulsionador das bandas, das 3 bandas de São José. Sim. A Portuguese Band, que foi a primeira que ele fundou, a Nova Aliança, que ele, de uma costela da Portuguese Band, ele fundou a Nova Aliança e depois foi um dos fundadores da União Popular, mas nós vamos chegar lá. Mas a minha mãe escrevia-me e dizia-me, o Eleutério, ele chamava-se Eleutério, já faleceu, o meu primo, filho de irmãos, o Eleutério está à tua espera, já anunciou no rádio que vem mais 2 músicos, o Aurélio que toca caixa, o Eduardo toca trompete. Isso era uma mais-valia nessa altura? Era, por causa do trabalho. Ora, aí está. Tocas música, tens trabalho. E às vezes até, nós vamos chegar lá. E cheguei lá, ninguém me falava em música. Estranhei. Um bocado estranho, ninguém fala em música. O Eleutério tinha saído da Portuguese Band, onde levou 12 músicos consigo. Bom, ali perto dos finais de outubro, eu vou para o Vale de São Joaquim ordenhar vacas mais o meu irmão. A primeira leitaria que tivemos foi de uns Lopes, que são descendentes ali da Feijão dos Vinhos.
E depois fomos para a casa do Ângelo Silva, ordenhar vacas. Ordenhei vacas, mais o meu irmão, 6 meses. Até que viemos para baixo trabalhar para uma fábrica de fazer oro-riras, aquelas riras que é de aquecer água. Sim, sim. E aí nasce a Nova Aliança, em que eu sou músico fundador dessa Nova Aliança. Dessa Nova Aliança. Que ainda está lá. Sim. Bom, adiante, em julho, eu venho casar. Na véspera de eu embarcar, o Sr. Batista Vieira, que era presidente, talvez, ou um dos mentores da Portuguese Band, vem à minha casa prometer-me trabalho na construção. Sim. Por conta de um irmão dele, o Lino, que eram 3 irmãos, o Alberto, que já faleceu aqui em São Jorge, o Batista, e o Lino mais novo. Para eu ir tocar para a banda, para a Portuguese Band. E eu cheguei lá, e assim que ele soube que eu estava lá, eu fui para a Portuguese Band e fui trabalhar no sheetrock, que era forrar as casas por dentro. Na construção. Na construção. O mestre desta filharmónica era um ex-colega, Vital Garcia, que era natural da Madalena de Pico, que depois veio a falecer num desastre. Sim. Este colega teu na banda militar? Na banda militar. Quando cheguei lá... Então, o mundo é pequeno. O mundo é pequeno, é verdade. Quando eu cheguei a São Miguel, ele era primeiro cabo. E anos depois, mais tarde encontrava-se lá. E depois ele foi Furriel Sim. e depois foi para a América e encontramos em São José. E eras músico, não... E eu era músico, portanto, e fui tocar para a Portuguese Band, onde ele era o mestre. Toquei lá uns meses e depois saí. Naquele tempo eu não gostava do ambiente que se vivia. Não estava já habituado àquelas rivalidades. E eram umas rivalidades duras. Quer dizer, eu ainda tinha os 4 anos da banda militar, ainda estavam... Sim, que é um mundo diferente. Um mundo diferente. Sim. E Quando é que o Eduardo passa a ser regente, ou mestre, ou maestro, de uma banda nos Estados Unidos? ora bem, eu depois, quando eu saí da banda da Portuguese Band, aqui a gente é mais conhecida para a Banda Velha. Foi a primeira, pronto. A Banda Velha. Quando eu saí de lá, passado uns meses eu voltei à Nova Aliança. Vieram-me pedir e tal, e eu voltei. E estava a tocar. E eles pediram-me para eu fazer uma banda juvenil, com os rapazes e raparigas que tocavam lá, ensaiá-los e tocar. E eu, primeiro, eu não queria, foi difícil eu dizer que sim, mas quem me conhece sabe, eu gosto muito de música e tenho-me dado sempre muito bem com os jovens. Sim. E tinha rapazes e raparigas. Sim. Com muito talento. Com muito talento, da escola americana, da escola, não é? Pronto, e eu fiz uma banda. Dentro, quer dizer, com os jovens. Toquei no Val São Joaquim, quando nós íamos lá assim e tal. E uma vez, numa festa do Carlos Goulart, que era tinha um programa da rádio e depois mais tarde de televisão, e nós estávamos lá em cima com a banda toda, com a Nova Aliança, e ele pede, alguém lhe disse que eu tinha quer dizer, a Nova Aliança tinha uma banda juvenil em que eu é que estava à frente. E ele vai para o microfone lá na festa, isto foi em Montevideo, E anunciou. E anunciou e tal, e que eu juntasse os rapazes, os jovens, para atuar. Bem, juntei-os, a gente toca,
3 passo-dobros, nunca mais me esqueço. 3 passo-dobros. Ele vai ao rádio, isto foi num domingo. Ele vai ao microfone e diz: Sr. Eduardo, como é que se percebe isto? O senhor com essas crianças consegue tocar melhor quando é a banda toda. E eu disse: pronto. Morri. O maestro ou o mestre da banda toda não deve ter ficado muito satisfeito. Ora bem, na segunda-feira venho trabalhar, vivi em São José, mas trabalhava em Fremont, em Newark, e venho trabalhar, e quando eu vou para cima, eu digo, ia com o meu irmão, e disse: vamos passar ali na Nova Aliança, beber uma cerveja, está muito calor. Ver como é que estava o ambiente. Mas já Tu querias ver a temperatura. queria ver a temperatura. Cheguei lá e toda a direção lá, e o Lhutério, que era o mestre da Filharmónica. Sim. E eu disse, assim que eu entrei e encarei com eles, eu disse logo: olá. Pedi uma cerveja, dei outra ao meu irmão, e o presidente começa a andar de roda de mim e tal, e coisa: Eduardo, isto está aqui um problema, a gente tem estado aqui a conversar com aquela banda juvenil, a gente, a melhor coisa vai acabar com isto e tal, porque isto dá a impressão que é 2 bandas e tal, e coisa. E eu disse: não é preciso dizer mais nada. Os senhores façam um favor, esperam só aqui um bocadinho, eu vou a casa e venho conversar com os senhores. Disse: ora, ali vamos. Cheguei a casa e disse à minha mulher, a farda da música. Daí o cabide da farda. Ela foi para a escola, trouxe, peguei assim nela e tal, fui lá até à porta trancada, fechada. Ninguém lá. Já não havia carros nem nada. Eu fui direito à casa do meu primo e entreguei-lhe a roupa. E fiquei fora das Filharmónicas e disse: acabou. Passados, não sei, 2, 3 anos, não sei, né? Estava um dia em casa, lá à noite, a ver televisão, ouço bater à porta e do lado de fora estava o Sr. Cláudio, que era natural da Urselina, o Sr. Manuel Monteiro, também da Urselina, Tigo Larte, desde desceu, um homem extraordinário, do Pico, da Madalena de Pico. E o Lhutério. E eu, assim que abri a porta, encarei com eles e disse: olha, meus senhores, é assim, se vêm falar em música, não são bem-vindos à minha casa. Se é outro assunto qualquer, podem entrar, mas música não. E esse titular disse-me: Eduardo, a gente vem-te falar em música e tu vais-nos abrir a porta, faz favor. Eu abri a porta, eles sentaram-se e começaram a falar. E o Sr. Cláudio levantou-se e disse-me: Eduardo, tu se fores para mestre da União Popular, que vai ser o nome dela, se fores para mestre da União Popular, ela nasce. Se não fores, ela não vai nascer. Era uma proposta um pouco irrecusável. Mas eu não queria, quer dizer, e eu fiquei assim e disse: olha, eu não vou dizer nada. Eu vou conversar com a minha família e com a minha esposa e depois amanhã dou a resposta. Olha, fiquei em casa e tal, começámos a conversar, e ela vai. E eu, no outro dia, fui. E tenho este orgulho, um orgulho moderado, não é? A banda existe ainda hoje? A banda ainda existe hoje. E tu foste o primeiro maestro da banda. O primeiro mestre. Não gosto dessa palavra. Pois, mas acho sempre uma sim, palavra. mas na gíria atual, quando se diz mestre, há quem diz na brincadeira: este mestre é de uma treineira, é do maestro. Ok, por isso eu às vezes digo maestro, diretor musical, regente, pronto, ok. Mas foste o primeiro. Fui o primeiro.
o primeiro mestre da União Popular. Sou o mestre fundador. Mestre fundador. E tenho, aliás, em 2003 eles pagaram as passagens e estadia lá fora para eu ir aos 25 anos da União Popular. E se Deus me der vida e saúde, eu daqui a 8 anos quero lá estar na festa do cinquentenário, dos 50 anos. Muito bem. Ora bem, para nós adiantarmos esta conversa, para não andar seca, estou lá na América até 81. Em 1981 os meus sogros eram mordomos da Trindade e tinham muito gosto em nós vermos e tal. E o Eduardo veio com a esposa e 2 filhas, uma de 6 e outra de 3. Chegámos aqui e tal, a festa, acabou-se a festa. Eduardo, fica, a gente vai-te arranjar um trabalho e tal. E lá estava a Filharmónica outra vez por meio. A Filharmónica estava aqui a trabalhar. e fica. E eu disse, bom, eu tenho que trabalhar para criar as minhas filhas. Claro, como pessoa qualquer. Ou aqui, ou lá, ou no outro lado qualquer. E fiquei. E eu tenho que dizer, ser sincero, nunca me arrependi. Mas também senti sempre uma saudade da América. Pois, a verdade é esta. Sim. Bom, estive aqui a tocar, a ajudar a tocar na Recreio de Penso, sentadinho, no meu lugar, sem ambições, sem sonhos, nada. Ajudar. Sim, e tocar música que é uma coisa que gostas. Não sei porquê. Nunca falei nesse assunto com a parte diretiva da Filharmónica desse tempo. Nunca falei, nem falarei, porque nós íamos seguir em 2 linhas paralelas sem fim. Sim. E não vale a pena. E saí da Filharmónica. Andei no Clube União, na Nova Aliança, até que apareceu a Recreios Lavradores, em 1984, em outubro. E eu tinha que continuar a pensar na família que tinha. E, portanto, se as condições financeiras eram superiores às outras 2 juntas, eu não tive que hesitar. Sim, claro. Eu fui para Recreios Lavradores e foi um passo importante, que me orgulho muito de ter servido aquela banda durante 12 anos consecutivos, depois mais 3. E no presente? És mestre, como tu dizes, da Recreios Lavradores. Tinha, em 2017, tinha-me despedido da... A gente só te despede quando morre e tu estás muito vivo. Sim, mas a minha despedida era mesmo uma despedida para sempre. Acontece que a Recreios Lavradores precisou e ninguém, que eu aqui revolto-me porque eu gosto muito de música e uma pessoa que gosta de música nunca deve virar as costas a uma filharmónica. Nunca. Ou é ou não é. Ela, enquanto eu lá estive, graças aos músicos que eu tive na minha frente, eu quando cheguei lá, a banda era uma banda de gente, tinha algum jovem, mas pouco, mas era uma banda de gente velha, gente... Eu estava lá e era mais jovem que sou hoje. Mas o meu pai... Teu pai. Meu pai fazia parte dos cordões. Sim, claro. São nomes que... Estes homens... Estes são os nomes da Recreios Lavradores.
Isto eram os pilares. Ora bem, depois veio jovens. Só num ano a gente deita 14 jovens na banda. Ora bem, a banda naquela altura, que por lá andei, era muito apetecível. Eu tenho a certeza, qualquer pessoa que chegasse ao pé de uma pessoa que tivesse aptidão, sempre é preciso. Sim. Mas tinha manancial, tinha bom... Queres ir para mestre da Recreio Lavrador? Vou! Mas ela descaiu e agora ninguém queria. Eu fui a quinta escolha. Mas não virei as costas. Mas deitaste isso de lado e foste. Eu não virei as costas. Eu fui e estou... Bem, agora não, agora isto... Sim. Não. Sobre isso vamos falar. E tendo em conta o novo tempo que nós vivemos, novo e diferente, bastante diferente, com esta pandemia, na tua opinião, e tu és uma pessoa certinha para perguntar, o que é que tu achas que vai acontecer às bandas filarmónicas com isto tudo? Vai haver mais vontade ou vão dissipar? Eu estou nesta expectativa. Como é que vai ser? Porque nós sabemos que há músicos. Eu estou ali porque fulano está lá e eu tenho pena, mas estava ali a fazer quase como um frete. E agora, que chega-se à noite e pode ir para onde quiser, ou pode estar em casa, se calhar quando isto abrir e as filarmónicas comecem a trabalhar, se calhar vão dizer, olha, como assim, eu aproveito a ocasião e vou meter em casa. Sei lá, não sei. Eu estou com esta expectativa. O que é que vai acontecer? Como é que vai ser? Deus permita que todas elas, as 4, continuem em atividade, que é bom sinal. Eu tenho para dizer, em entrevistas que faço, artigos que escrevo, que as pessoas imaginem o que é uma coroação, uma procissão sem uma banda filarmónica. Acho que não há nada mais triste do que a tristeza, como se diz, mas não há nada mais triste. Não há. Eu assisti a uma coroação em Santo Antão às 10 da noite, sem filarmónica, e fez-me recordar quando era criança que, por exemplo, morria uma pessoa na Canada da Alvada, Canto Norte e tal, passava o cortejo fúnebre em silêncio, só se ouvia os passos na... Sim. Estou a perceber a sonoridade e aquilo, que me está a dizer. Sim, é isso. Eu estava lá em cima e encostei-me assim àquela casa que foi a escola, cá em baixo, que é o Passal, que é não o é? Passal. Santo Antão, sim. E comecei a ouvir aqueles passos em silêncio por lá abaixo. Os passos na calçada, dos sapatos. E arrepiei-me e disse, nunca posso assistir a isto sem uma filarmónica. A ver, vamos. Amigo Eduardo, estamos a caminhar para o fim aqui desta nossa interessantíssima conversa. Tínhamos matéria para falar aqui mais 2 horas, mas temos que terminar em breve. Eu queria fazer eu faço esse desafio sempre a todas as pessoas que entrevisto, que é, queria que me relatasse um momento que o tenha marcado na vida, pela positiva, claro. Não da sua vida particular, mas algo que o tenha marcado, que queira partilhar connosco. Ora bem, eu tenho muitas. Pois, eu acredito. Muitas e boas. Mas eu vou relatar aqui duas que me marcaram muito. Primeiro, foi ir a Angra do Heroísmo, mais propriamente a São Bartolomeu, ao Porto Judeu, com a banda Recreios Lavradores. Estávamos no Jardim de Angra a fazer um concerto. Toquei a marcha de concerto, toquei uma peça ou duas peças, sem ninguém saber, mas eu tinha os papéis. Eu tinha uma banda juvenil formada na Recreios Lavradores. E eu, com a batuta, comecei a primeira pessoa que mandei levantar foi o teu pai. E os mais velhos fui
com a batuta dando sinal para eles se levantarem. Eles levantaram-se e eu pedi por favor que descessem. Eles desceram. Isso no Jardim de Angra? No Jardim de Angra. E fiquei só com a banda juvenil. Quem tocava bombo era o teu irmão, o Hélio. Que ainda hoje toca. Ainda hoje toca. Mas ele, na altura, ele usava o cabelo grande. Sim, sim. E só se via, o Hélio deu o pulo, foi depois... Sim, que ele hoje é alto. Hoje é alto, mas ele só se via a cabeça dele Sim. por cima do bombo. E nós tocámos, fizemos um concertozinho lá. Sim, não os é? jovens. Depois eu voltei a chamar a banda e continuámos o concerto com a banda toda. Quando eu desci, o mestre Eduardo, que era o mestre do Santo Amaro, que era de Santo Amaro de Pico, Deus o deu céu, já faleceu, e ele deu-me um aperto de mão e ele, todas as vezes que ele me encontrava, ele falava-me naquele concerto com a banda juvenil, dos jovens. Mas ele deu-me um aperto de mão quando nós descemos e ele disse assim: eu adorei ver aquela miúda a tocar bombo. Miúda. 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 E eu disse: não é miúda. E ele disse: não, é um rapazinho, olha, é aquele que está ali. E ele disse: pois ele tem o cabelo grande. E eu só ouvia mesmo a cabeça, parecia-me uma miúda. Marcou-me e para o resto da vida. E outra coisa, que é raro o dia que eu não a vejo num tablet, que não me lembro daquilo, porque sem ninguém, se eu tivesse dito na sociedade, no ensaio, alguma vez eu tivesse dito: vocês, quando nós estivermos juntos, e se alguém se ausentar, por favor, digam-me para onde é que vai, que é para a gente saber. Nunca falei nisso. Estávamos na Calheta, onde é hoje, estava a fazer um concerto a Estímulo, ia primeiro, depois nós a seguir, lá no recinto da Estímulo, e tem um jardim ao lado, não é? Não tem umas casas de banho. Sim. E eu estava sentado, a Estímulo estava a tocar. E uma miúda, chamada Carmélia, está na América. Eu sinto uma mão poisar no meu ombro esquerdo, eu olhei assim, e ela diz-me: Senhor Eduardo, eu vou ao quarto de banho. Está bem? Eu vou ao quarto de banho e ela disse-me, a outra miúda, eu esqueci-me quem era. E foram. Não levou muito tempo, vieram para trás. E ela voltou a poisar a mão em cima do meu ombro e disse: sim, Eduardo, nós já viemos. Isto marcou-me. Ficou marcado para o resto da vida. Porque, primeiro, nós tínhamos um ambiente extraordinário naquela banda. Uma amizade muito, muito forte entre os mais velhos e os mais novos. Havia uma educação extrema. Nós saíamos e era uma alegria, nós estávamos a ensaiar, estávamos alegres, era preciso, bom, agora vamos trabalhar. Depois brinca-se, mas estas duas coisas vêm-me sempre à memória. Aquela, porque, cuidado, eu não estou a dizer que o jovem hoje que é pior. Sim. Os tempos são outros. Os tempos são outros, sim. Eu não gosto, mas às vezes eu estou a explicar qualquer coisa aqui os músicos aqui do lado esquerdo e quando eu me volto para o lado direito já os estou a ver com o telemóvel na mão. Né? Sim, há outras coisas para distrair. Última questão que vou colocar, porque o Eduardo é uma pessoa, sempre foi uma pessoa ativa, faz parte da massa cinzenta que diz e fala o que sente. O que é importante numa sociedade, cada vez mais é importante ter gente assim. E eu vou-lhe recordar aqui uma frase que me disse numa entrevista que lhe fiz no dia do lançamento da primeira pedra do Porto do Topo. Eu perguntei ao meu amigo na altura o que é que achava do lançamento daquela pedra. E o meu amigo respondeu, e passo a citar: esta pedra devia ter sido lançada há 40 anos. Pergunta que lhe faço hoje: acha que vai correr bem e está a correr bem? Sim.
há uma coisa que nós já temos a certeza hoje, é que vai ficar melhor do que estava. Primeira coisa, vai ficar melhor do que estava. Mas continuo sempre com a mesma tecla. Foi pena não ter sido há 40 anos atrás. Foi pena. Porque talvez se bem há 40 anos atrás tinha segurado mais algum jovem aqui e nós infelizmente houve uma devassa grande de jovens, é claro, com as condições que tinha, ninguém queria ir para o mar. Claro. Porque vai ser um mês, 2 no verão, não é? E a partir dali ficávamos condicionados. Bem, meu amigo, eu queria lhe agradecer mais uma vez o ter recebido o Infofajans aqui na sua casa e muito obrigado por esta conversa. Não tenho que agradecer, felicidades para ti, como produtor do Infofajans e saúde. É o que interessa. E alegria para levarmos isto aí, por aí além. Ok. Obrigado, Eduardo. Sim? Obrigado eu.